O cérebro funciona melhor com comandos positivos. Então, se você quiser ter uma vida mais positiva e também um relacionamento mais positivo com as outras pessoas, você tem que prestar atenção na forma que você fala certas coisas. Esse é mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Seja bem-vindo, Girassol. É um prazer ter você aqui comigo. Você já teve aquela sensação de que você teve que falar a mesma coisa para alguém 300 vezes, ou até para você mesmo? Falar para você 300 vezes a mesma coisa e a pessoa ou você continua tendo a mesma ação? Você fala assim, meu Deus, eu já falei 300 vezes que não é para fazer isso e a pessoa continua fazendo. Ou em relação a você mesmo. Nossa, eu já falei que eu não quero mais ter esse tipo de atitude, eu continuo tendo esse tipo de atitude. Vocês já se pegaram nessa situação? Eu acho que a maioria das pessoas já passou por isso. Por quê? A gente está focando no que nós não queremos. A gente está dando um comando confuso para o cérebro. Vou falar algumas frases para vocês entenderem. Não se esqueça as chaves. Olha como terminou. Esqueça as chaves. Ao contrário, lembre-se de pegar as chaves. Olha só o comando para o cérebro, que diferente, porque tem a chance desse não passar batido por nós, pela pessoa que está ouvindo. Quando a gente dá um comando mais assertivo, é muito mais fácil que a interpretação do cérebro seja aquilo que de fato a gente quer que ele receba, que a mensagem que ele receba, né? Esses dias mesmo, né? Eu tava num restaurante, a minha irmã me convidou pra ir almoçar no restaurante que ela tava com vontade. E a minha irmã, e aí eu peguei e postei assim, ainda não é o desejo do meu sobrinho. Eu coloquei assim, ainda não é o desejo do meu sobrinho. Todo mundo leu que era o desejo do meu sobrinho. Minha irmã não tá grávida, eu fico enchendo o saco pra ela engravidar e tal. Mas as pessoas falam, nossa, a Nath tá grávida, a Nath tá grávida. Não, gente, eu escrevi que ainda não é o desejo do meu sobrinho. E aí, depois, no próximo story, eu falei assim, eles não deixam, tal. Mas mesmo assim, as pessoas achando que ela estava grávida, porque as pessoas não leram a mensagem, o cérebro ignorou aquele não ali, né? Quando a gente fala de energia, eu falo que sempre que o universo não entende a palavra não. E o cérebro eu acho que também não entende muito bem, porque quando a gente dá comando positivo para ele, a interpretação é muito mais fácil. Então, vocês percebem que a clareza e a direção ajudam muito o cérebro a interpretar aquilo que realmente deve ser feito. Então, comandos afirmativos, eles são mais diretos, mais claros, eles comunicam com exatidão o que deve ser feito, sem ambiguidade, né? Porque essas palavras com não faça isso gera muita ambiguidade. Também, ele dá o foco na ação desejada, né? Ele direciona a atenção de quem está respondendo, quem está recebendo a mensagem. Que isso pode ser você dando essa mensagem para uma outra pessoa, ou essa mensagem para você mesmo, né? E aí a gente vai falar muito sobre isso no mapa dos sonhos e realizações de 2024, que está quase saindo. E aí você direciona para o comportamento desejado, ao invés de enfatizar ali o que não deve ser feito. A gente está focando no que não deve ser feito. Qual a mensagem que fica mais explícita para o cérebro? O que não tem que ser feito. Aí fica lá no nosso inconsciente. Pensa que a maior parte do nosso cérebro, né, é o inconsciente. Então, isso pode ser muito confuso e até desorientador, né, para a nossa mente interpretar isso. Quando nós falamos palavras com estímulos mais positivos, com comandos positivos, a gente tende a motivar e encorajar a ação. Enquanto os comandos mais negativos geram o quê? Hesitação, confusão mental. O que é o certo? O que eu tenho que fazer? Não esqueça a chave. Lembre-se de pegar a chave. Pode ver, quando você fala, nossa, eu não posso esquecer tal coisa. Pelo menos comigo é assim, eu fico, não posso esquecer tal coisa, não posso esquecer tal coisa. O que acontece? Eu esqueço a bendita da coisa. Aí eu vou lembrar aonde? No carro, quando eu já saí. Quando eu falo, nossa, vou me lembrar de fazer tal coisa. Parece que vem um estalo assim, plim, sabe? Lembro de fazer a coisa. Então, começa a testar essas mudanças no seu dia a dia, pequenas mudanças no seu dia a dia, para você ver quanto isso vai te ajudar.
E lógico que o impacto psicológico positivo é muito melhor quando a gente foca no que deve ser feito e não no que não deve ser feito, né? É igual uma criança, a gente tem que pensar que a nossa cabeça também é como se fosse a cabecinha de uma criança. Você fala para uma criança, não bagunça a sala. Parece que ela pega os brinquedos e joga mais para cima, né? Mais brinquedos para fora. Nossa, ela vai fazer aquele caos, né? Ou se você fala assim para ela, mantenha a sala organizada, ela já vai focar no quê? Na organização e não na bagunça. Depois que você terminar de brincar, você mantém a sala organizada? Eu percebo isso com a minha filha também. Ela fala assim, mamãe, tá na hora de guardar, né? Aí ela vai e guarda. Mas quando eu fico falando pra ela, meu Deus, filha, que bagunça você fez? Não pode deixar essa bagunça aqui. Faz a bagunça só lá no seu quarto e tal. Aí ela não quer nem guardar os brinquedos. Já vira um caos. E a gente não é diferente do que uma mente infantil. A gente tem que treinar sempre a nossa mente com essa abordagem mais positiva, com foco no que a gente quer, para a gente ensinar o nosso cérebro o que é o correto, o que nós esperamos para a nossa vida, o que nós esperamos para outra pessoa. A comunicação. Tem até um episódio que eu falo só de comunicação, né? Porque às vezes a gente não consegue, não é nem. Algumas pessoas podem interpretar como manipulação, não é manipulação. Mas se você falar da forma certa com as pessoas, você tende a ter resultados mais positivos. Tende que as pessoas façam mais aquilo que você está pedindo para que elas façam. Agora, dependendo da sua abordagem, você vai receber vários nãos. Porque tudo é a forma pela qual você fala. Tudo é a forma pela qual você intenciona. O universo não entende a palavra não. E o nosso cérebro funciona melhor com comandos positivos. Então, quando você for dar algum comando para o seu cérebro falar, o que eu não quero isso. E qual é o contrário do que eu não quero? O contrário do que eu não quero é isso, então eu vou falar isso. Eu vou falar exatamente o que eu quero. Faça o seu teste por um tempo, tá? Não faça uma vez e fala, ai, nossa, faça esse teste algumas vezes e veja como isso vai melhorar o seu relacionamento com você mesmo, com as pessoas e os resultados que você vai ter na sua vida. É uma mudança, gente, que é uma mudancinha de hábito, assim, sabe? É a forma de você olhar, se comunicar, se posicionar, que vai trazer muito resultado positivo para sua vida. E aí, o que você achou desse episódio? Gostou? Fez sentido isso que eu te falei? Se sim, ou se não também, deixa seu comentário pra mim. Aqui no Spotify, se você escuta pelo Spotify, tem a caixinha que você pode deixar sua mensagem. Se você não tá pelo Spotify, tá pela Apple, pela Amazon, Castbox, pode ir lá no meu Instagram também, o pessoal do Spotify também, eu adoro receber os meus ouvintes lá, me dando dicas de temas, conversando comigo, falando, né, sobre suas histórias. É uma troca muito rica, né? E lá também eu posto bastante conteúdo sobre positividade, conteúdos diferentes do que eu posto aqui no podcast, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, Girassol. A gente se vê no próximo episódio.